uma noite tranquila, como qualquer outra noite, era um café. Na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-jogador Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, deve cumprir sua pena por estupro coletivo no Brasil. A sessão ocorreu na Corte Especial, com a participação de 12 ministros do STJ, resultando em um placar de 9 votos a favor e 2 contra. O crime foi cometido na Itália, onde ele foi condenado a 9 anos de prisão. Entenda como tudo começou. O caso teve início em 22 de janeiro de 2013, quando o crime ocorreu na Sil Café, uma boate em Milão, na Itália, enquanto Robinho era destaque como jogador do Milan. No ano seguinte, em 2014, ele retornou ao Brasil, enquanto o caso ainda permanecia oculto dos olhos do público. Em 2017, a justiça italiana condenou Robinho por violência sexual em grupo relacionada ao incidente na boate em Milão. A condenação gerou debates intensos, e o caso ganhou ainda mais destaque em 2020, com a divulgação de interceptações telefônicas entre os acusados, trazendo à tona novos detalhes. Chateadíssimo, Major. O que aconteceu, Major? O cara chamou o Jairo lá pra depor por causa do bagulho da mina, que 8 caras comeram a mina, o Jairo desesperado. Tá louco, Neguinho. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Fala que falou, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dele, tá minha tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália, ó que fase. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Brasil. Pau no cu dos que comeram a mina. Se foda, você não comeu, eu não comi, pau no cu dos caras. Que eu transei, a possibilidade é zero. Isso aí não vai dar em porra nenhuma, mano. Vou falar a verdade e entrega na mão de Deus. Porque fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs na boca dela. Isso aí não é transar. Isso aí não é transar. Comi a mina, ela fez petróleo e depois saí fora. Os caras continuaram lá. A câmera não filmou eu comendo a mina, mas a mina chupou meu p*** e o teu. Porque senão eu fudi todo mundo. Que a mina chupou o teu, chupou o meu. Caralho, se esse bagulho sair na imprensa vai me fuder. Janeiro de 2022 marcou um ponto crucial, com a confirmação da condenação pela Corte de Cassação de Roma, instância máxima da justiça italiana, encerrando qualquer possibilidade de recurso para a defesa de Robinho. Após essa decisão final, a justiça italiana solicitou sua extradição, sendo negada pela justiça brasileira em novembro de 2022. Sem a possibilidade de extradição, a justiça italiana requisitou que a pena fosse cumprida no Brasil, pedido aceito pelo STJ na quarta-feira. Ação fática compatível com o crime de estupro de vulnerável no Brasil. Em seu voto, o eminente relator, o ministro Francisco Falcão, acolheu o pedido por entender presentes os requisitos legais e regimentais. 3 dias antes do julgamento do STJ, o ex-jogador se pronunciou pela primeira vez após a condenação na Itália. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar. Eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades. Nós temos filhos, nossos filhos vão à escola, minha esposa anda como qualquer ser humano normal. E você ser acusado de algo tão grave, injustamente, ninguém sabe o que eu tô passando. Aqui estão as provas. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite. Era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar. Tinha outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia. E nós resolvemos ir no pagode, né? Em determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa. Como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, né, eu desci para tocar. Sempre, quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Estava tocando o meu instrumento e uma mulher se aproximou. Normalmente tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vi saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é imagem minha, existia uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz,
que estava combinando, né, de só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação para se aproximar de mim. Não foi eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria. Na Europa tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta, eu não levei ninguém para nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta, não foi eu que tomei a iniciativa. E era um local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho. Não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos, algo consensual, e logo após eu fui embora para minha casa. Era um local que tinha muitos seguranças, era um local que era aberto. Fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente, que não é verdade. Ela estava dançando, ela estava conversando normalmente com todas as pessoas, nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido e superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada, ela estava no chão, ela estava inconsciente. Não foi nada disso, não foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca num dia normal. Não teve nada disso e as imagens mostram isso, né? Não foi nada de violência, ninguém abusou, não peguei nenhuma garota à força, nunca faria isso na minha vida. O local tinha outras pessoas próximas, outras pessoas que poderiam ouvir se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa, isso nunca aconteceu. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente, como pode uma garota estar totalmente embriagada, como ela diz estar, e minutos antes ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está, você está aí, você pode vir me buscar. No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por 6, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Uma mulher que tem esse tipo de violência, ela se retrai, ela tem nojo das pessoas que fizeram isso, ela quer chamar a polícia. Não foi o que aconteceu, ela continuou a festa que eles estavam fazendo em outro local. E quando ela foi para outra discoteca com os outros que estavam ali, eu já estava na minha casa, não estava mais ali. Não foi fácil guardar todas essas provas, mas as provas estão aqui. A verdade está aqui. Então, nos autos do processo, não foi eu que inventei, com perícia. Ela também fez um exame toxicológico, que aí vai muito além de quem está me assistindo o vídeo, eu ou você. É um exame que prova que tudo aquilo que ela ingeriu, ela não estava bêbada. Ela lembra com riqueza de detalhes exatamente tudo. E eu não sei o porquê que a justiça italiana não aceitou as minhas provas. Tudo que foi falado, e depois do exame toxicológico que ela disse que bebeu, era impossível ela estar embriagada, era impossível ela estar totalmente inconsciente, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E para provar que eu não tive nenhuma violência sexual com ela, e jamais eu abusaria, eu falei a verdade, eu estava lá com ela, foi um encontro rápido, mas nem o meu teste de DNA estava lá. Eu poderia ter mentido se eu fosse uma pessoa mentirosa, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, mas eu não menti, eu falei a verdade desde o começo. E o meu DNA nem apareceu lá. Eu fiz o teste de livre e espontânea vontade, fiz tudo aquilo que foi determinado, mesmo sem ter o meu DNA lá, eu ainda assim fui condenado. No depoimento que ela deu à polícia, ela lembra da cor da camisa, ela lembra quantas pessoas estavam com ela lembra da marca do carro, ela lembra que ela tinha que voltar para buscar uma bolsa. Uma pessoa que está inconsciente teria tantas lembranças com riquezas de detalhes? Será que não é muito estranho você lembrar de tanta coisa que aconteceu e ao mesmo tempo estar inconsciente? Ela deu 2 depoimentos à polícia, 2 depoimentos diferentes. No primeiro depoimento, ela lembra que estava todos os 6 ali, interagindo. No segundo depoimento, ela já lembra com mais riqueza de detalhes que eu tive uma intimidade com ela, ou seja, 4 meses depois, ela lembrava mais. No primeiro depoimento, ela fala uma coisa, ela não lembra. No segundo, ela fala outra. Já mostra a incoerência na versão dos fatos dela. No primeiro depoimento em Bérgamo, ela lembra com riqueza de detalhes de todos os rapazes que estavam ali. Mas ela estava inconsciente. Difícil você lembrar estando inconsciente. No segundo depoimento, que foi em Milão, aí ela já lembra que tivemos uma intimidade entre eu e ela, que foram 2 meses a mais. Ela disse que lembrava. Então, existe essa incoerência. Diante de tantas provas assim contundentes, provas que são gritantes, que mostram a minha inocência, não tenho uma prova nem duas, eu tenho várias provas que mostram que não é verdade a acusação que me fizeram, isso só me leva a crer que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil, né? Joguei na Europa durante quase 10 anos e só no Milan joguei 4 anos. Nesses 4 anos eu vi várias e várias vezes história de racismo. Já teve
jogadores como Mario Balotelli, que era um jogador que se naturalizou italiano para jogar na Itália. E ainda assim ele sofria muito. Ninguém me contou isso. Muitas vezes eu tentei acalmá-lo porque ele estava chorando no vestiário. E a quantidade de vezes que eu falei, Mário, tranquilo, esquece isso, vamos jogar futebol. Joguei com outro jogador chamado Prince Boateng, que em determinado momento ele tirou a camisa do Milan. Você pode ver aí nas imagens, ele tirou a camisa e pediu para não jogar mais, porque ele não estava suportando aquela situação de racismo. Então esses mesmos que não fazem nada, que não tomam nenhuma providência sobre racismo, são os mesmos que me julgaram, que não dão nenhuma voz para um negro que está tentando se defender, que tem provas aqui, provas cabíveis, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Eu tenho absoluta certeza que se fosse com um europeu, que se fosse com um branco, com certeza o meu julgamento teria sido totalmente diferente. Existe um contexto sobre todos esses áudios que vocês ouviram. Obviamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. O ser humano ele evolui. Hoje eu tenho um linguajar totalmente diferente. E para você que ouviu os áudios de maneira isolada, né, para você, principalmente as mulheres, pode achar, pô, eu sou insensível, eu sou um cara escroto, eu não respeito as mulheres. Não é isso. Ali eu estava num ambiente de pressão, eles estavam me pressionando. Eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios eram pessoas que eu não confiava, eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes, e eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Então, mais para eu me livrar, para que parassem de me perturbar, eu falei aquelas palavras. Os áudios foram gravados depois de um ano. Obviamente, né, eu naquele momento, jogador de futebol, depois de um ano, você não lembra de exatamente tudo aquilo que você fez, com quem você anda. Aquelas pessoas que estavam me ligando não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas que tinham seus documentos italianos totalmente corretos. Então eu tinha absoluta certeza que alguém estava querendo me extorquir, que eu tinha que pagar 60 mil euros, depois história de gravidez. Né? Então eu acabei dando risada não por menosprezo, mas assim como algo que eu fiquei totalmente surpreso. Né? Igual alguém chegar para você e falar, você roubou um banco, você faz, eu nunca, não faço isso. Então foi a mesma coisa, a mesma reação que eu tive de dar risada, não com desprezo a uma mulher, ou não por desprezar. A risada foi de pasmo, assim, o que vocês estão falando é totalmente ao contrário, não existe isso, não existe possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. O encontro que eu tive com ela, ali, que foi algo superficial e rápido, eu nunca neguei isso, mas você ter um encontro consensual com uma garota e você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Isso nunca aconteceu. Então, por isso que nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime e que também não tinha engravidado ninguém. A decisão do STJ pode ser contestada pela defesa de Robinho no próprio tribunal e futuramente, no Supremo Tribunal Federal. No entanto, a maioria dos ministros também entendeu que o cumprimento da pena deve ser feito de forma imediata, mesmo ainda podendo recorrer. Determinando a expedição de carta de sentença com pronto cumprimento da ordem de prisão pelo juízo federal competente. A leitura atenta do arrazoado demonstra que seu eixo estruturante envolve a compreensão de que o instituto previsto no artigo 100 da Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, cuja natureza seria estritamente processual, afastando assim a discussão quanto à retroatividade, porque o ilícito aqui, o crime teria ocorrido, ou ocorreu em data anterior à Lei de Imigração. Seria, então, aplicável a brasileiro nato, máximo porque, sendo vedada a extradição e incidindo a proibição do non bis in idem, defender que não se possa executar aqui a pena imposta em processo alienígena, portanto, diz o eminente relator, é o mesmo que defender a impunidade do paciente pelo crime praticado, o que não se pode admitir. Para além do ponto acima, o voto do eminente relator nega qualquer obstáculo ao pedido com base no Tratado sobre Cooperação Judiciária em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, no decreto 862 de 93, compreendendo que, abro aspas, a não homologação da sentença representaria grave descumprimento dos deveres assumidos internacionalmente pelo Brasil com o governo da Itália, além de indiretamente deixar de efetivar os direitos fundamentais da vítima, fecho aspas. Dito isso, a despeito do judicial dos fundamentos lançados no voto de excelência, em tema que provoca compreensível inquietação social, tenho que a pretensão de homologação da sentença penal estrangeira para os fins pretendidos de execução da sanção em território nacional opõe-se diversos e sucessivos obstáculos. Importante registrar que, apesar da existência de decisões monocráticas sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nunca antes se debruçou sobre a questão. Aqueles pronunciamentos, aqueles precedentes muito bem lembrados pelo eminente relator são decisões monocráticas, conforme reconhecido pela ilustre presidente deste tribunal, o eminente ministro Maria Tereza de Assis Moura, ao determinar o prosseguimento do feito com a citação do requerido.
A defesa de Robinho disse que vai tentar impedir a prisão imediata, apresentando um habeas corpus no STF. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.